guerreiros! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo a gente. Hoje a gente vai falar sobre a novela Tempo de Amar. Possas voltar a aprender. O episódio começa com um monte de gente na rua que parece ser um funeral, parece que alguém morreu. Quem morreu? Não sei quem morreu. Mas com o decorrer do episódio, aí a gente percebe que na verdade é uma cerimônia religiosa. Eles entram na igreja levando uma estatuazinha. Uma estatuazinha de Jesus lá. E começa a ter de relance assim, os personagens. Começa a apresentar os personagens. Aparece Maria Vitória. A Maria Vitória e o Inácio. E aí já rola uma troca de olhares, já começa assim... E vamos falar desses dois personagens. O Inácio, Laura, o que você achou desse cara? Achei lindo, maravilhoso, gostoso. O Inácio é que a gente chama hoje de o homão da porra. Homão da porra. Inácio, a Maria Vitória também é a mulherão da porra. Ela é mulherão da porra. Cara. Eu quero casar com esse casal. E aí, então, o Inácio, ele é um menino que ele é órfão de pai e de mãe. E, tipo, ele foi criado pela tia. E a Maria Vitória também, ela é órfã de mãe. Perdeu a mãe com 5 meses de idade. Perdeu, a gente acha que perdeu, né? Pelo menos é isso que a história sabe. fala, isso. Ela foi criada só pelo pai e por uma empregada do pai. Logo após a cerimônia, a Maria Vitória, ela se retira lá da igreja, da cerimônia, onde está todo mundo... E ela vai até o encontro de Inácio. E lá eles se conhecem depois daquela troca de olhares, aquela atenção toda. E ali já rola um amor, assim, muito rápido. Assim. Ali eles já começam, né? Começa uma parada, já começa a rolar um sentimento aí, já. Já começa um olho no olho, umas coisinhas assim. Um amor relâmpago, né? E logo depois dessa cena deles se conhecerem, já corta uma cena que estão os dois conversando. E aí a parada começa a ficar muito mais intensa. Muito intensa. Absurdamente intensa. Vamos esclarecer um pouquinho melhor. Porque o Inácio, na verdade, ele é pobre. Ele é pobre. Ele é pobre, ele é de uma família mais carente e tudo mais, ele não tem tanta condição. Já a Maria Vitória é uma família com mais condição. Com mais condição, Com mais condição. Naquele país ali é uma família rica. É uma família rica. Já o Inácio não. O Inácio é pobre, tudo mais. Pobre. E aí já começa a ter essa parada de construir o casal... Dessa diferença social entre os dois. Sempre, né? Sempre assim. Sempre tem esse casal com a diferença social. Exatamente. E aí, o Inácio ele tem um problema em arrumar trabalho. Ele não tem um emprego fixo e, por causa disso, a situação financeira dele. Ele vive de trabalhos temporários e ele sonha em ir pro Brasil, exatamente pro Rio de Janeiro, para conseguir um emprego e depois voltar com uma situação melhor, para ter uma qualidade de vida melhor mesmo. E aí nessa cena, depois da cerimônia, depois deles terem se conhecido e tudo mais, já começa a rolar uma parada um pouquinho mais intensa, um amor mais intenso. E assim, é atropelado. É super atropelado. De cara, ele já meio que desiste desse sonho dele de ir pro Brasil e construir uma vida legal. Ele já se apaixonou ali, ele já desiste de tudo, ele quer ficar com ela. Sendo que eles tinham acabado de se conhecer há minutos atrás. O que dá a entender é que essa cena deles dois conversando, dele... pensando em desistir do sonho dele de ir pro Brasil melhorar de vida, se passa no mesmo dia, até pelo figurino. Figurino é o mesmo. E também pela sequência de cenas que vem após essa conversa. Isso. E aí a gente aqui achou que foi atropelado. Muito atropelado, absurdamente. Foi um desenvolvimento muito forçado da paixão entre eles. Foi uma parada muito, tipo, olhei e me apaixonei. Poderia ter sido uma coisa um pouquinho mais pra frente, assim, que vai acontecendo um monte de coisa e ali colocar aquela cena. Foi mais uma montagem errada. Essa cena podia ir mais pra frente. Teve uma passagem de tempo ali na história, e essa cena deles se apaixonando e desistindo de tudo, do Inácio desistindo de tudo, poderia ter vindo depois dessa passagem de tempo. Poderia ter vindo depois, porque logo depois dessa cena, tem uma passagem de tempo, né, do pessoal desmontando tudo do festival religioso que teve lá. Aí durante essa passagem de tempo tem ele indo na casa dela, jogando a pedrinha, tem uma parada meio Romeu e Julieta. Isso. O Inácio jogando pedrinha na janela da Maria Vitória, a Lá abre a janela lá toda apaixonada, sorrindo já. Isso. Enfim, rola uma passagem de tempo. E aí é isso que a gente estava discutindo, que poderia ter rolado esse papo de desistir do Brasil, desistir do... Depois, né? Dele, depois dessa passagem de tempo. Isso. Pareceu muita forçação de barra. E fica rolando toda aquela enrolação, né, da menina andando no cavalo e tal, e aí a gente cai no Rio de Janeiro. Aquela imagem em preto e branca da cidade, dos carros passando.
Aí rola aquela transição do preto e branco pro colorido, como acontece em toda novela de época da Globo. Eu acho que não existe outra forma de fazer. É sempre esse jeito, preto e branco, colorido, a gente cai na casa da família rica. E aí, chegando ali, a gente vê aquele cenário maravilhoso, aqueles figurinos maravilhosos daquela reunião, como sempre, em todas as novelas. Parece que não tem outra forma de fazer. Bom, dentro daquele núcleo ali do Rio de Janeiro, surge o assunto sobre a política brasileira da época, que é a política do café com leite. Cachorro maldito. Que é nada mais nada menos que uma analogia do que acontece hoje em dia na política, foi uma crítica para o que acontece no Brasil hoje em dia, que as coisas se repetem, só que de formas diferentes. E aí o personagem Teodoro Magalhães, que é feito pelo Henri Castelli, outro mão da porra, ele dá um exemplo muito atual, que é: o povo só vota em quem os coronéis mandam. É uma coisa que a gente vê hoje em dia no Brasil. A gente vê lá no Nordeste a influência que os coronéis têm, fazem com que as pessoas votem em determinados políticos. Também a milícia aqui no Rio de Janeiro também, que tem muita influência na população. E, enfim, é uma crítica real. E sendo uma novela de 1920, alguma coisa aí, a gente tinha que saber isso. 20 bolinha? 27, 29. Em 1900 e início. E sendo uma novela assim de 1900, a gente vê que é uma coisa que já acontece há muito tempo, não é uma coisa de hoje. Claro que hoje tá pior, mas antigamente isso já rolava. Assim, não acho nem que esteja pior. É questão de... Mudou, assim. Mudou, é. As coisas mudaram. Tudo mudou, então Tudo até mudou, mas as coisas se corrupção. repetem dentro da realidade atual. Isso. Voltando pra novela, então vamos lá. A gente, depois dessa cena lá da casa, a gente vê dois personagens conversando e ele fala sobre uma filha. Na verdade, o diálogo que rola entre os personagens ali é exatamente o pai falando de sua filha, que ela sofreu um acidente e que a gente ainda não sabe como isso aconteceu. A gente não sabe como aconteceu, mas ele deixa subentendido que foi em um laboratório. Com certeza é um trauma pra pessoa ter uma cicatriz. Marca daquele tamanho mas no não rosto. daquele jeito ali, que ela tá muito nervosa. Então parece que alguém fez alguma coisa no passado ali pra ela e deixou ela com muita raiva. Ela não tem raiva só daquela cicatriz, ela tem uma raiva do que fez aquela cicatriz estar ali, entendeu? Enfim, eu acho que é um pouco dos dois, né? Sim. Também remete a uma coisa que vem sendo muito comentada da autoimagem, psicológico. É uma coisa que tá muito em alta, até por causa dessas séries aí, todas aí dos Sisters, essas coisas assim. O diálogo que rola entre os personagens é exatamente esse, do pai falando da reação da filha, às vezes, dos surtos, dos surtos dela devido a essa cicatriz no rosto. E aí acontece essa cena que é uma das melhores cenas do episódio. Do capítulo. E o interessante dessa cena é que ela não tem um diálogo, mas você entende tudo que tá acontecendo ali. É uma trilha sonora sensacional. A reação dela, ela quebrando o espelho, a expressão dela, que é a Andréa Horta, maravilhosa. Ela no surto dela, ela pega alguma coisa, agora eu não lembro qual é o detalhe. Ela tacou alguma coisa, ela tacou alguma martelo. Coisa no espelho, quebra o espelho, racha o espelho inteiro. Mas a gente também tem que falar da empregada. Não, A empregada. Após essa cena maravilhosa, a cena muito A melhor boa, do capítulo. A melhor do capítulo. Não do episódio, do capítulo. A gente tem uma cagada, Não, desculpa, eu vou defender a menina. Eu acredito que vai melhorar. Ela errou ali no início, mas errou muito. Mas não pode deixar passar um negócio desse. Pô, repete. Ficou ruim. Repete, ficou ruim, repete. Logo depois desse senão da porra, vem uma empregada desesperada. Que vamos combinar. Ei, o que aconteceu? E ela chega lá, pô, você quebrou o espelho. É quase isso, né? Você quebrou o espelho, e agora? Vamos ter que trocar? Foi tipo isso. Exatamente. Ela fala uns negócios assim, seu pai é médico, vai consertar seu rosto e tudo mais. E a personagem fica revoltada. Fica ofendidíssima. E aí a personagem expulsa também. Eu expulsaria. Eu expulsaria essa atriz só pela atuação. Voltando para Portugal, chegando lá a gente vê a Maria Vitória com uma foto na mão. E nessa foto tá o pai e uma mulher que supostamente ela acha que é a mãe. O rosto da Só mulher. Que o rosto tá cortado, assim. Cortado não, meio que... meio que rasurado. Parece que apagaram um cigarro no rosto da mulher. Pegaram um isqueiro, acenderam e deixaram queimar a carinha da mulher. E logo entra o pai dela. E logo entra o pai, isso. E ela, obviamente... pergunta sobre a foto. E ele não responde. Ele fica nervoso, ele fica bem nervoso. E ela com muita raiva, ela com muita raiva. Porque ela nunca viu o rosto da mãe dela. Ela nunca viu o rosto da mãe dela. Porque, segundo o pai dela, ele apagou todas as lembranças
para que ele e ela, Maria Vitória, não sofressem com a falta da mãe. E aí fica meio que um mistério pra ela de quem é essa mãe, como era o rosto da mãe dela. Porque o pai dela falou que a mãe morreu quando ela tinha 5 meses. 5 meses ainda de vida, mas assistindo o capítulo inteiro... A gente vê que isso não é verdade. A gente vê que isso não é verdade. Fica meio subentendido que não é essa verdade e que talvez ela ainda esteja viva. Quem sabe ela não esteja aí, sei lá, no Rio de Janeiro. Eu acho que ela tá... Então, a gente tem aqui uma ideia de que a mãe dela possa ser a Marisa Hort, aquela mulher que tá lá naquele país, Rio de Janeiro. Não, calma. Naquele país, Rio de Janeiro. Isso é piada. Calma, gente. Isso é piada. Eu não sou burra. E a gente tem uma ideia de que a mãe dela possa ser a Marisa Hort, aquela portuguesa que tá lá no Rio de Janeiro, né? Então, logo após, a gente tem uma cena do personagem do Tony Ramos conversando com a empregada, que é a Delfina. E lá ele pede os serviços dela. Porque ele tava bem estressado, né? Com toda aquela situação da foto, vendo a filha saindo sem rumo. E ele fala que precisa dos seus trabalhos. Agora, que é um trabalho. o que são esses trabalhos? Vamos descobrir. Calma aí. Banheira, Tony Ramos. Nada melhor pra relaxar do que uma banheira e tudo mais. Uma escovada no pelo. Escovada nas costas, aquela bolinha de pelo fofinha na banheira, uma coisa maravilhosa. E depois a gente vai pra uma cena do Tony Ramos deitadinho na logo cama, após o banho. assim. E aí a Delfina toca num assunto que ele não gosta. E ela fala, assim, sobre o fato dele não assumir que ele é o pai da Tereza. E ele fala que ele vai dar todas as condições de vida pra ela e pra filha, mas ele nunca vai assumir. Não quer que use o nome dele. Não quer que use o nome dele. E aí ele vai lá e depois de toda essa discussão, ele vai lá, eles se acalmam e ele vai puxar a roupa dela. Ele chega assim e fala, cala a boca, chega desse assunto de criança, de filho, vamos né? Juntinho, né? Aí ele puxa a blusinha dela, mas ela sempre se mostra muito acuada, dá pra ver que ela não gosta daquela situação. Por mais que ela tenha chegado lá naquele país com 12 anos de idade, se apaixonado por ele, a gente vê que hoje em dia já não é a mesma coisa. Exatamente. Já é mais um interesse, alguma coisa ali de botar a filha, mas não é um amor mais. Então, após todos esses conflitos com o pai, Maria Vitória vai dar uma volta de cavalo. E nesse passeio dela, ela acaba encontrando nada mais, nada menos que o próprio Inácio. E, obviamente, os dois vão lá sentar na frente da porta, conversar, e rola novamente aquele papo de amor e tudo mais. E, finalmente, rola o beijo, né? Rola o beijo do casal já no primeiro capítulo. E a partir daquele beijo ali, foi o primeiro beijo dele, parece que a paixão subiu assim... Não, foi lá um beijo apaixonado. Foi um beijão, foi um beijão, foi beijo de verdade. Foi beijão. E saindo de lá desse encontro amoroso, quando chega em casa, ela encontra o Fernão, que é o cara que é apaixonado por ela e que eles estão prometidos de casarem desde criança. Ela já gostou dele quando era criança, mas foi uma paixãozinha infantil. E hoje ela super tá apaixonada por outro, né? E ele não, ele ainda tá apaixonado por ela. Pelo menos é o que ele diz. Pelo menos é o que ele diz. Mas ele falou, é o sentimento mais puro que eu tenho, mais verdadeiro. Só que tem aquela parada também da sombra, né? Que durante toda a cena... A metade do rosto dele tá sempre escura, que é aquela... É uma linguagem do audiovisual, né? Linguagem. A coisa da gente botar uma sombra pesada no rosto de uma pessoa para transmitir pro telespectador que essa pessoa é meio... A gente pode desconfiar dessa pessoa, essa pessoa tem uma má índole, ou é que essa pessoa é um vilão ou coisa do tipo. E fica ali, tipo, opa, esse é o vilão da história, a gente acredita que ele seja o vilão. E só o fato agressivo dele falar que ele quer sim, e que ele quer de qualquer jeito, dá pra ver que ele vai lutar até o fim por aquilo ali. Quase que e ele ela vai não, ela super isso acontecer. Exatamente. Então, provavelmente, o atrito principal da novela em si vai ser entre Fernão essa coisa. E o... Fernão, Inácio e a Maria Vitória ali no meio, entendeu? E tem a Delfina ali no meio, né? Que a gente vai falar uma dela cobra, agora. Vamos falar, já. Agora. A gente vai falar agora da Delfina. Vamos falar agora. E falando em Delfina, logo que a Maria Vitória sai dessa conversinha que ela tem ali, a Delfina chega. E aí ela vem e vê que o Fernão tá bem abalado, né? Bem chateado. E aí ela vê que ela jogou a sementinha do mal lá no início da novela. Lá no início rola um diálogo entre os dois. Que a Maria Vitória, ela não voltou para casa com os pais, né? Após o festival lá. Ela foi até o que fez a Maria Vitória se encontrar com o Inácio pela primeira vez e tudo mais. E ela
fala isso pro Ela Fernão. conta pra ele ficar meio desconfiado, né? Ele tá jogando minhoquinha na cabeça do cara, falando, essa menina bonita andando por aí, não voltou com os pais, tem muito rapaz aí, hein, toma E cuidado. ela consegue, porque depois daquela conversinha que ele vê que a Maria Vitória não tá afim dele mesmo, que ela não quer, que ela tá em outra, aí ele vê, opa, aquilo que ela me falou realmente faz sentido. Aí o cara já começa a ficar com um calinho no pé. E ele sai e ela dá aquele sorrisinho, até porque a Delfina, ela se mostra muito amiga da Maria Vitória, mas na real ela não gosta. É falsidade total. O que deu a entender é que ela vai querer sabotar a vidinha da Maria Vitória aí. Logo após, rola um diálogo entre o pai do Fernão e o pai da Maria Vitória, que eles discutem a relação dos filhos. E aí, o pai da Maria Vitória, ele já aquela imagem que ele passou bem agressiva, já se apaga um pouco quando ele mostra que o que importa pra ele é a felicidade da filha dele. Quando o pai do Fernão questiona o trato deles dos filhos casarem, tudo, porque antigamente isso era muito normal, as pessoas se casavam por interesse, as famílias. É rico com rico, né? Exatamente. Quando o pai da Maria Vitória é questionado sobre o trato, ele deixa explícito que o que importa é a felicidade da filha da dele, filha. não a riqueza, nada. Exatamente. Se ela quiser, ela vai, mas o pai do Fernão não. Ele já quer esse casamento de qualquer jeito, ele deixa bem claro ali. Mas a gente vai ver mais pra frente se isso é real. Foi o que passou ali no início, né? Sim. Pois chegando ao final do capítulo, a Maria Vitória vai visitar Inácio em seu trabalho, e então ela entrega uma cesta com comida, com pão, com um monte de coisa pro cara comer, e 11 segundos, a gente contou. 11 segundos depois que ela deixa o local a pé, gente, a pé. Ela não tá nem de moto, que nem existia moto na época. A gente conta 1 até 11 e pum! E nada acontece. Dão um tiro do lado do Inácio e ele toma um susto. Mas ela não volta. Mas ela não volta, ela não ouviu o tiro. Ela ficou surda durante esses 11 segundos. Eu acho que ela pulou num poço que tinha e caiu na casa dela. Eu acho que ela entrou num cano do Super Mario e foi pra outro mundo. É isso aí. Não, a gente acredita que alguma coisa aconteceu com ela. Talvez no próximo capítulo a gente descubra que alguém puxou ela. Porque ela sumiu muito rápido e ela não ouviu. Ou só foi um furo mesmo. Só foi um furo, deixaram passar. Então quem... Foi isso? Ah, tá, foi a unha. Eu achei que ela tinha pedido, que isso? Não. Ficou com medo do tiro? Do tiro, opa. Eu acho, assim, que eles poderiam ter deixado o Inácio sentado, comendo uma frutinha ali, e daqui a pouco um tiro. Mas, tipo assim, a menina saiu do negócio umas 3h11, bum! E nada de dela voltar. É aquela parada da novela da Globo que tem que terminar com tensão, né? Então, quem estava com a arma... Fernão estava boladíssimo da vida, apontando sei lá que aba é aquela, um rifle, que negócio de matar, apontando pro Inácio. O Inácio fala assim, pode atirar. O Fernão falou, eu dei esse tiro aqui só pra te assustar, mas o segundo vai ser pra matar. O segundo vai ser pra matar. Aí ele fala, mata agora. Mata agora. E joga o peitão pra jogo. Rasga. Bem Hulk, né? Ele diz, na verdade não rasga. Eu acho que ele não pensa que caso ele sobreviva. Ele mostra aquele corpinho, né, que dá vontade de se atirar, não no bom sentido, se atirar, fechar a roupa, porque ele tem namorada, né, e não pode ficar mostrando o peito. Então o Inácio chega, bate no peito, rasga a camisa aqui e fala, atira então, se tu é homem. Aí fica aquele negócio, um tempinho assim, a música subindo, letrinhas sobem. Acaba aí o capítulo e a gente fica sem saber. E aí, o Inácio morreu? Vamos ver hoje. Morreu. Vamos ver aí. Vamos ver o que vai acontecer então. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Só clicar na mãozinha que fica embaixo do vídeo, beleza? Pra cima, pra baixo não. Se não gostou da gente, dá like pra incentivar. Se gostou da gente, dá like. Se não gostou, dá se like inscreve. Também. Se gostou, se inscreve aí, também. Galera. Se inscreve no canal, só clicar no botãozinho vermelho de se inscrever para você não perder os novos vídeos aqui. Clica no maldito sininho aí também para receber todas as notificações e deixe seu comentário, o que você achou. Amanhã a gente volta e agora fiquem com a opinião da vovó. Vó, olha só. Olha pra cá, tá vendo aqui a câmera? Tá vendo minha mão aqui? Tô vendo muito então, mal, mas tô. Olha aqui, tá vendo aqui pra onde eu tô apontando? Tô. Olha pra cá e me diz o que você achou da estreia dessa nova novela das 6 ontem. Ah, da de ontem? É. Ah, eu não vi direito a de ontem. Eu vi muito mal. Hoje é que eu vou ver direito. Por que você viu mal ontem? Porque eu tava com sono.